Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Querido irmão, querida irmã, abra agora a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2. Versículos 1 a 15. O tema da mensagem é porção dobrada do Espírito Santo. E assim lemos na Escritura. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Elias, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Ele, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Mas Eliseu respondeu: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dentre os filhos dos profetas. E pararam defronte deles, de longe, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram de uma a outra banda, e passaram ambos a pé enxuto. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Respondeu-lhe Elias: coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se te fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não o viu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em duas partes. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando da capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram de uma a outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Queridos irmãos e irmãs, Eliseu estava acostumado a acordar cedo. Toda manhã ele se levantava, ainda dia escuro, ia buscar água, apanhar lenha, acender o fogo, preparar a refeição, porque Eliseu era discípulo de Elias.
era servo de Elias. E a gente aprende assim, servindo. Mas naquela manhã foi diferente. Aquela manhã Eliseu acordou com um aviso do Senhor. Deus iria levar Elias, o seu mestre, o seu senhor, ao céu. E isso deixou Eliseu preocupado, porque com a ausência de Elias, toda a tarefa, toda a responsabilidade, toda a missão recairia sobre ele, recairia sobre Eliseu. Então, naquela manhã, Eliseu acordou com um profundo desejo na sua alma, o desejo de ter porção dobrada do Espírito Santo. Desejo de ser cheio do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, temos nós também este desejo? Deveríamos ter. A nossa oração deveria ser: aviva-nos, renova-nos, desperta-nos, ateia, ó Deus, o fogo do alto céu no nosso coração. Devemos desejar ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Todo crente tem o Espírito Santo, é verdade, mas nem todo crente é cheio do Espírito Santo. E deveria ser, precisaria ser, poderia ser. E aprendemos isso com a experiência tão edificante do profeta Eliseu. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Nós podemos ter porção dobrada do Espírito Santo para vencer os nossos desafios. Eliseu sabia que tinha diante dele uma grande tarefa. É verdade que Acabe e Acasias já tinham morrido, mas Jorão e Jezabel continuavam vivos. Os sírios invadiam o território de Israel. O povo ainda se inclinava diante dos altares de Baal. Os filhos dos profetas precisavam de um líder. Elias precisava de um sucessor. E Eliseu, sobre quem recaía agora toda essa responsabilidade, perguntava a si próprio: será que eu vou dar conta? Meu querido, minha querida, você já se fez essa pergunta? Será que eu vou dar conta? A igreja convida você para um cargo, um serviço, e você se pergunta: será que eu vou dar conta? O seu chefe lhe passa uma nova responsabilidade, a sua empresa promove você a um novo cargo, e você se pergunta: será que eu vou dar conta? Uma boa notícia: vai chegar um neném, você se pergunta: será que eu vou dar conta? Uma má notícia: foi diagnosticado um câncer, uma doença muito grave, vai passar por uma terapia, e você se pergunta: será que eu vou dar conta? Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos fazemos essa pergunta: será que eu vou dar conta? O meu casamento está em crise, descobri que o meu filho está envolvido com drogas, vou fazer agora algo que eu nunca fiz na minha vida, será que eu vou dar conta? Meus amados, essa era a pergunta que Eliseu fazia a si próprio, e que tantas vezes fazemos a nós mesmos. E era por isso que Eliseu queria porção dobrada do Espírito Santo. Antes de Pentecostes, o Senhor Jesus disse aos crentes: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sem mim, nada podeis fazer. Então, se nós vamos vencer os nossos pecados, se nós vamos viver uma vida de santidade, se nós vamos consertar os nossos erros, se nós vamos vencer os nossos desafios, se nós vamos alcançar as nossas vitórias, se nós vamos realizar os nossos sonhos,
se nós vamos triunfar no campo de batalha, se nós vamos dar conta, meus irmãos e minhas irmãs, precisaremos da capacitação do Espírito Santo de Deus. Uma vez, lá em Paú, aconteceu algo muito engraçado. Nós recebemos em um domingo pela manhã o pastor Dalberto Monteiro. Pastor Dalberto, que hoje é nosso missionário aqui na missão em bairro de Lourdes. E ele compareceu ao templo e nos trouxe uma mensagem inspirada. Quando o culto terminou, pastor Dalberto entrou no carro para voltar para casa. Ligou a chave e quem disse que o carro pegava? Nenhum sinal. Bem, toda a igreja tem aquele pessoal metido a entender de mecânica. E logo à volta do pastor Dalberto se formou um grupo de irmãos dispostos a consertar o problema. Eles abriram o capô, deram uma carga na bateria, examinaram as velas, reviraram o carro de cima a baixo, e o tempo foi passando, nada de encontrar o defeito, nada de consertar o automóvel. E o tempo foi passando, já estávamos ali 1 hora depois que o culto tinha terminado, todo mundo com fome, querendo ir almoçar, e não havia jeito de consertar o carro do pastor Dalberto. Até que um irmão fez uma pergunta inocente. E a pergunta foi a seguinte: escuta, tem gasolina? E aí, quando o pastor Dalberto foi verificar, não tinha uma gota de gasolina no tanque. Como é que aquele carro ia andar se o tanque estava vazio? Era impossível, não é? Assim também, meus irmãos e minhas irmãs, como é que nós vamos dar conta? Como é que nós vamos chegar onde nós precisamos chegar, se o nosso coração não estiver cheio do Espírito Santo de Deus? Um crente que não for capacitado, movido, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, será como um automóvel sem combustível, incapaz de cumprir a sua missão, de conquistar as suas vitórias, de agradar a Deus. E é por isso que a Bíblia Sagrada nos ordena: enchei-vos do Espírito Santo. Eu e você precisamos de porção dobrada do Espírito Santo para darmos conta. E aí, a pergunta que fazemos é: como podemos ser cheios do Espírito Santo? Eu acredito que Eliseu nos ajuda com a resposta. E com aquele profeta lá do Velho Testamento, nós aprendemos que para ter porção dobrada do Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo, vamos precisar de busca e quebrantamento. Eliseu alcançou porção dobrada do Espírito Santo porque buscou, porque perseverou, porque pagou o preço. Elias disse: Eliseu, fica em Gilgal, ele não ficou. Fica em Betel, ele não ficou. Fica em Jericó, ele não ficou. E ele continuou acompanhando Elias. Ele sabia que Elias seria arrebatado. Os filhos dos profetas também sabiam que Elias seria arrebatado. Eliseu continuou acompanhando Elias. Atravessaram o Jordão, até que finalmente Elias perguntou a Eliseu: Eliseu, o que é que você quer? E Eliseu disse: eu quero porção dobrada do Espírito que repousa sobre ti. E Elias respondeu: olha, Eliseu, você pediu uma coisa difícil. Elias não disse que era impossível, mas disse que era difícil. E contou para Eliseu um segredo. Disse: Eliseu, se você me vir, quando eu subir, você receberá a porção dobrada do meu Espírito, caso contrário, não receberá. Imagina se o Eliseu tivesse ficado em casa. Imagina se ele tivesse ficado em Gilgal, ou em Betel,
ou em Jericó, ou imagine se Eliseu tivesse ficado do outro lado do Jordão, como ficaram os 50 profetas, imagine se Eliseu houvesse desistido no meio do caminho. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus honra a perseverança, Deus honra o esforço, Deus honra a busca. Sabe como é que muito crente quer ser cheio do Espírito Santo? Sabe como é que muito crente quer ser cheio do Espírito Santo? Ele pensa assim: eu vou lá na igreja tal, e o pastor vai colocar a mão na minha cabeça, e eu vou cair, e eu vou ficar cheio do Espírito Santo. Tem nome para isso. Chama-se preguiça. Meus amados, é claro que Deus pode nos encher do Espírito Santo com uma experiência. Ele é Deus. Ele pode fazer tudo. Mas na maior parte das vezes, Deus nos enche do Espírito Santo com disciplina, com busca, com perseverança. Na salinha das crianças, elas entoam uma musiquinha que diz assim: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Jejue, busque o Senhor, participe dos cultos. Porque se há uma coisa que a Bíblia Sagrada nos ensina, é que Deus honra o esforço. Deus honra a dedicação, Deus honra a busca. O Senhor não é Deus de preguiçosos, Ele não abençoa a preguiça, Ele recompensa a dedicação. Por isso Eliseu foi abençoado, por isso ele recebeu porção dobrada do Espírito Santo, porque ele perseverou, ele buscou. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então não tem mágica, é joelho no chão, é rosto no pó, é busca, é dedicação, é disciplina, é um dia depois do outro, e assim você vai sendo cheio do Espírito Santo do Senhor. Agora você deve ter reparado que Eliseu recebeu a sua bênção, não apenas porque buscou, mas também porque se quebrantou. A Bíblia diz que quando Elias subiu ao céu, Eliseu disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, Eliseu comparava Elias ao exército de Israel. Israel tinha um exército de um homem só, que protegia a nação, era o profeta Elias. E aí a Bíblia diz que Eliseu rasgou as suas vestes. Eu chamo a sua atenção para esse detalhe, porque aquela capa que caiu de Elias simbolizava a capacidade de Deus. E as roupas que Eliseu rasgou simbolizavam a sua própria capacidade. Quando Eliseu rasgou as suas roupas, ele estava dizendo com aquele gesto: Senhor, eu não sou nada. Seja o meu tudo. Senhor, eu me humilho. Senhor, eu me quebranto. Senhor, eu me esvazio. Enche-me de Ti. Meus irmãos, a razão pela qual muitas pessoas não são cheias do Espírito Santo é que elas estão cheias de si mesmas. Arrogantes, prepotentes, orgulhosas. É sério. Tem gente que se acha e tem gente que se tem certeza. Como é que Deus vai encher você se você está cheio de si próprio? Confia na sua própria sabedoria, inteligência, capacidade e não se aconselha com Deus, não se humilha, não se quebranta. Essa frase é de um pastor chamado Alton Trimble. Ele disse o seguinte: Deus está à procura de recipientes vazios para preencher. Podemos estar tão cheios de nós mesmos que Deus não consegue colocar nada
lá dentro. Eu acho que é o próximo slide. Isso, olha só. Deus está à procura de recipientes vazios para preencher. Podemos estar tão cheios de nós mesmos que Deus não consegue colocar mais nada lá dentro. Pense nisso. Nós só podemos ser cheios do Espírito Santo quando nos esvaziamos de nós próprios. Mas essa história tem uma conclusão. E é uma conclusão muito abençoada, porque nós aprendemos com o profeta Eliseu que Deus está conosco. E que porque Deus está conosco, podemos ter uma porção dobrada do Espírito Santo. Eliseu rasgou as suas vestes, e Eliseu perguntou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E sabem o que Eliseu descobriu? Ele descobriu que o Senhor, o Deus de Elias, estava com ele. Porque feriu as águas e as águas se abriram. Aleluia! Eliseu tinha ido, mas, desculpem, Elias tinha ido, mas Deus tinha ficado. O mesmo Deus que tinha capacitado Elias, agora capacitava Eliseu. E o mesmo Deus que capacitou Eliseu, quer capacitar cada filho e filha de Deus. E olha, Ele vai usar aquilo que você tem ao seu alcance, aquilo que você tem nas suas mãos. Elias tinha a capa, Moisés tinha a vara, Jesus tinha a lama. E você, o que você tem nas suas mãos? Há uma história bonita e verdadeira sobre um juiz que um dia recebeu na sua corte um menor infrator. Acontece que aquele juiz era um servo de Deus, era um crente, e ele, vendo a situação daquele menino que caminhava em direção à marginalidade, disse: olha, eu vou condenar você a 6 meses numa instituição, pelo crime que você cometeu. Agora, há uma pena alternativa. Eu posso passar para você ler um capítulo da Bíblia por dia. E uma vez por semana nós vamos nos encontrar, e eu vou fazer perguntas a você para saber se você leu aquele capítulo da Bíblia. E o rapaz, entre ir para uma instituição e ler um capítulo da Bíblia todo dia e se encontrar com o juiz uma vez por semana, preferiu a segunda alternativa. E então aquele juiz e aquele moço começaram a se encontrar para estudar a Bíblia. O moço se converteu, tornou-se um homem de bem, honesto, justo, um cidadão exemplar, e ele e aquele juiz se tornaram amigos para a vida toda. O que aquele juiz fez? Usou o que estava na mão dele, a sua profissão. Deus também quer usar, meu querido, minha querida, aquilo que está na sua mão, aquilo que está ao seu alcance. Quando os filhos dos profetas viram Eliseu, disseram: uau! O Espírito que repousava sobre Elias, agora repousa sobre Eliseu. E você acredita que Eliseu fez ainda mais milagres do que Elias? Quando Eliseu, já velhinho, estava na sua cama para morrer, o rei foi visitá-lo. E quando o rei entrou no quarto, disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. O mesmo que Elias havia sido para Israel, Eliseu se tornou, porque pediu porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Meu querido, minha querida, busque ser cheio, busque ser cheia do Espírito Santo do Senhor.
Deus quer encher o seu coração, Deus quer capacitar você, Deus quer que você vença as suas lutas, que você realize as suas tarefas, Deus quer que você realize os seus sonhos, que você vença a luta contra o pecado, que você tenha uma vida de santidade. Deus quer tirar a vergonha, Deus quer tirar a culpa, Deus quer tirar a derrota, Deus quer fazer com que você ande de cabeça erguida, Deus quer fazer por você aquilo que Ele fez por Eliseu. Então busque, se quebrante, com dedicação e fé. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, nos conceda porção dobrada do Teu Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, enche o meu coração. Amém.